paz seja convosco. Amém? Hoje a nossa pregação, nossa devocional vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou mandar este vídeo para o Gladson, um amigo meu que eu conheci lá em São Paulo, um servo de Deus, e nós tivemos a oportunidade de viver uma cena juntos, e eu quero falar um pouquinho sobre esta cena que nós vivemos lá, e eu espero que ele possa passar este vídeo lá na comunidade terapêutica que ele trabalha, tá? Algumas de vocês estão com alguns versículos, e o tema da minha mensagem hoje é a onipresença de Deus. Onipresença é estar em todos os lugares. Onisciência é saber todas as coisas. E onipotência é o poder sobre todas as coisas. Isso é Deus. O resto não é Deus. O resto é anjo, demônio e o resto da criação. A humanidade, natureza e etc. Hoje nós vamos falar de Deus, do poder de Deus, da onipresença de Deus. Aquele que é o maior de todos, aquele que teve o poder de nos dar o fôlego da vida. Amém? Quem está com Deuteronômio 4:39? Manda lá, irmã. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração. Yahvé é o único Deus, tanto no alto do céu como aqui embaixo, na terra. Não existe outro. Observe os estatutos e os mandamentos dele, que hoje ordeno a você. Assim correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, e para seus dias. Beleza, deu? Tá? 4:39 só. O que ele diz lá em Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia? Que ele é o único Deus, que é para ter isso no coração, certo? Se você não crê nisso, gente, vocês não estão crendo em nada. Se você não crê nisso, se você não crê que Deus é o único, Bíblia não adianta, joelho não adianta, jejum não adianta, tá? Crer, razão e fé, elas têm que andar juntas, tá? Não se pode ter fé em algo que você não acredita. Beleza? Vamos pra frente. O que o salmista diz lá em Salmo 139:8? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer no mundo dos mortos, tu estás. Por quê? Por que Deus está lá em cima e está lá embaixo? Que história que é essa? Porque Deus está em todo lugar. Porque Deus está em todos os lugares. Muito bem. Onipresença de Deus. Estão pegando aí? Amém. Então tá bom. Vamos lá. Quem está com Provérbios 15:3? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus olha para os maus? Olha para os bons? Você tem feito mais maldade ou mais bondade? É mesmo? Olha lá, hein? Então, vamos lá. Quem está com Isaías 6:61? Vai falar da grandeza de Deus. O estrado dos meus pés. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Isso. Que Deus é esse? Que o céu é o trono dele e a terra é onde ele coloca os pés. É um céu muito grande. Alguém já andou de avião aqui? Já? Emília, a minha querida ovelhinha angolana, quando a gente está lá em cima, embora você não enxergue, a gente consegue ver as coisas bem pequenininhas lá embaixo, certo? Mas também, por um outro lado, a gente consegue ver a nuvem como a gente nunca viu, né? Como a gente não vê daqui de baixo. A nuvem fica embaixo do avião. É verdade, verdade. A nuvem fica embaixo do avião. Então, quando você está lá em cima voando, tá? Por isso que eu gosto de voar de dia. Eu curto muito voar de dia. Porque eu fico olhando na janelinha ali, sabe? E contemplando a grandeza de Deus. E aí eu consigo... Se eu, desse tamanhico, carne e osso, né? Tô lá em cima, num avião que foi criado pelo homem. Ei, Deus é esse cara mesmo. Que o trono dele é o céu e ele descansa a perna na terra. Bem legal. Entendeu? Deus é um Deus grande, muito grande.
tá? É em cima desse tipo de palavra e dessas coisas que eu vejo, por isso que eu digo que fé e razão tem que estar junto, tá? Deus, já pergunto, eu sempre escuto assim, ai, mas a gente não vê Deus. Não, peraí, Deus é igual ao vento, tá? A gente sente e vê nos outros, né? Você não vê que você olha lá pra fora e fala, nossa, olha lá a roseira, nossa roseirinha linda ali. Olha lá a roseira, tá balançando, tem vento, não tem vento? E quando entra um servo de Deus, com o rosto transparecendo alegria, você não fala assim, ali aquele cara ali é servo de Deus, aquela mulher é servo de Deus, né? Vocês não falam às vezes assim, a Adriana é de Deus. Tenho escutado isso ultimamente, tô achando bem bacana, inclusive. Jeremias 23, 24, manda lá. Olha aí, ó. Esconderia alguém de mim sem que eu visse? Não tem como. Não tem como. Tá? O que nos constrange quando nós seguimos o caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho da esperança, o que nos constrange quando a gente faz alguma coisa errada é justamente isso. Falando, não, isso aqui não tá legal, né? Se você sabe que não está legal, imagina os olhos de Deus vendo todas as tuas atitudes. A Bíblia diz que a gente vai prestar contas de tudo que a gente faz. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, vai nos perdoar de muitas coisas. Porque nenhum ser humano consegue ser 100% ético, 100% bom, 100% forte, 100% verdadeiro. Sabe, eu acho legal quando a pessoa fala bem assim, não, mas eu não minto, eu sou sincero. Ninguém é 100% sincero, tá? Isso não acontece, porque nós não temos esta eficácia de comportamento em nós. Nós temos a tentativa, o esforço, a disciplina, mas 100% só Jesus. Beijo, amor, depois a gente fala. Eu quero dar uma encerradinha nesta palavra aqui e depois entrar no testemunho. E eu vou ler Atos 17, 25. E desse estudo todo sobre a onipresença de Deus é o que mais toca o meu coração. Ele diz assim, ó, Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus, aquele que dá o fôlego da vida. Quando nós estávamos, eu e o Gladson, sentados numa manhã para tomar o café lá no curso da Febract, sentou um outro colega nosso e eu não sei para onde foi a conversa e ele perguntou assim, vocês não têm medo de morrer? E eu e o Gladson prontamente respondemos juntos, não. Ah, tá. E eu ainda falei assim, nós somos servo de Deus. Servo de Deus não tem medo da morte. Dele, ah, tá. Então tá bom. Então vamos dizer que agora chegasse aqui alguém e falasse assim, você quer morrer agora? Você falaria o quê? E a gente falaria, sim, queremos. E ele ficou super chocado. E eu e o Gladson na maior tranquilidade ali, tomando café, olhando, rindo, falando assim, não, nós não temos esse medo. Por que nós não temos esse medo? Porque a vida não é nossa. Ei, a vida não é nossa. Isso aqui é tudo emprestado, tá? Se eu não crer nisso, fica complicado dar sentido pra vida. Não é verdade? Fica complicado, não tem sentido. E eu e o Gladson conversando sobre isso, eu falei, Gladson, que pena quando eu olho para as pessoas e vejo que elas têm medo da morte, porque na verdade o morrer é lucro para quem vive em Cristo. Se você for conversar com um químico, ele vai explicar para você cientificamente que tudo na nossa vida é química. Verdade. Não tem aquela química entre homem e mulher também? Agora vocês gostaram, né? Então, tudo é química, não é bem dessa que eu tô falando, tá? Tudo é química. O ar, você vai ver lá, a água,
tem os componentes químicos, tal, vocês vão ver átomos, vocês vão ver um monte de coisa, tá? Imagine esse químico, esse cientista, diante do Criador. Quantas perguntas ele faria? Quantas perguntas um biólogo faria para Deus? Olha que delícia. Quantas perguntas um médico faria para Deus? Hein? Eu não sei o que é isso. Tá? O cérebro, para vocês terem uma ideia, que está sendo estudado, nossa, ele está longe de ser descoberto na sua totalidade. Então, se nós temos um Criador que tem o atributo de onisciência, que é o saber de todas as coisas, eu acho que essas pessoas passariam horas conversando com esse Criador. Não é verdade? Eu, como sou mais espiritual, eu quero bater um papo com Noé, né, com Daniel, eu quero essa galerinha aí. Mas eu fico pensando que a ciência, ela anda, disseca, e quando ela chega no final, o que ela responde? Há algo maior que nós não sabemos explicar, que não há tecnologia ainda para estudar isso, que criou tudo isso, certo? Ao contrário da Bíblia, nós andamos primeiro na fé e depois na razão, porque nós partimos de um Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que é nele. Se nós cremos nisso, a coisa fica mais fácil. Logo que eu me formei em capelania, eu fui ser capelã em 2 hospitais. Eu escolhi o Erasto Gettner, que é o hospital de câncer, tá? E escolhi o Hospital Oswaldo Cruz, tá? Que é o hospital das pessoas portadoras de HIV. Por que eu fui nesses lugares? Porque nesses lugares eu encontraria pessoas doentes em fase terminal. Eu não entrei lá para estender a mão e orar por elas e pedir cura. Não era essa a minha intenção. Até porque eu estava encontrando várias pessoas com várias religiões, com várias crenças. E o intuito de estar lá era explicar exatamente isso. Que existe um Deus que você vai voltar para Ele. Tá? E eu só queria que elas perdessem o medo da morte. Eu não queria que elas simplesmente aceitassem Jesus goela abaixo, mas que elas conseguissem entender com a sua razão que existe um Deus e que na verdade elas não estavam morrendo, elas estavam voltando para casa. Eu vejo pessoas paralisadas com o medo de morrer. E isso dói meu coração, porque elas não têm a mesma esperança que eu tenho, que o Gladson tinha lá. Foi um prazer enorme encontrar tanto ele quanto o Ará, que eram homens de Deus, e nós podíamos conversar todas as manhãs sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que caminho que a nossa vida tem tomado, que a gente está com medo de viver? O que acontece? O que te paralisa? Gente, quando você vê uma pessoa doente, mas ela ainda tem a oportunidade de andar, de falar, de correr, de estar com convívio com a família, como eu estava contando para vocês no dia anterior, ela está com tudo. Gente, a galera está morrendo do ebola, ela está sem esperança. Tem missionário lá? Missão não é só África. E nos lugares onde não tem água, não tem comida, missão é isso. É dar esperança para aquele que realmente está perdido. Aquele que não sabe o que vai fazer com o resto de vida que tem aqui. Então, gente, a onipresença de Deus faz com que a minha fé aumente. A onipresença de Deus faz com que eu venha para o meu trabalho, faz com que eu abrace as pessoas e eu possa deitar a minha cabeça no travesseiro e falar: Senhor, você me viu hoje? Como é que eu fui? Tô firme na minha missão. Tá bonito? Fiz bonito para você? Porque um dia eu vou estar aí. E eu quero olhar para Ele e agradecer pessoalmente por Ele ter permitido que eu estivesse aqui e tivesse encontrado pessoas tão especiais
como vocês e todas as outras que vêm passando pela minha vida e me ensinando que nada nos paralisa, que quando Deus está no controle de tudo, a gente pode ser mais que vencedor. Então, tenham na cabeça de vocês que viver é Cristo, tá? Viver não é aquela vida errada, aquela vida torta, que só traz destruição. Um dia me perguntaram, Adriana, mas e se chegar no final e não tiver Jesus? Eu falei assim, eu vou poder olhar para trás e dizer, pelo menos eu levei uma vida boa, tá? Eu passei o bem para as pessoas. Amém? Essa é a minha palavra. Quero mandar, vou mandar um beijo pro Gladson. Então tá, quero que vocês falem, Gladson. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Pode levar.